Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula de matemática? Vamos ver qual que é o objetivo da nossa aula de hoje. Esboçar roteiros a serem seguidos e plantas baixas de ambientes familiares. Então vejam lá, essa aula com esse objetivo nós vamos rever alguns conceitos que nós já vimos em aulas anteriores. Nós já vimos falar sobre planta baixa, nós já vimos falar sobre roteiro e hoje nós vamos só aumentar um pouco essas nossas habilidades. Eu quero que vocês vejam aqui na mesa comigo. Eu trouxe alguns sólidos geométricos. Vejam lá. Vocês já tiveram aulas com esses sólidos aqui, vocês lembram? Nós temos aqui cone, cubo, pirâmide, cilindro. E nós vamos fazer agora uma atividade um pouquinho diferente com eles. Assim, em casa, como que vocês estão enxergando ele? Uma visão frontal, uma visão de frente deles. Mas eu vou propor para vocês que nós realizamos uma atividade diferente. Com uma folha, a professora vai colocar, deixa eu puxar aqui do ladinho, esse sólido em cima da folha. E eu vou fazer o contorno desse sólido olhando ele de cima. Então vejam lá, vou pegar o cubo e vou fazer o contorno olhando ele de cima. Qual será a figura que apareceu aqui? Um quadrado. Agora eu vou pegar o meu cilindro, vou colocar na folha, vou olhar ele de cima e fazer o contorno. Olha lá, a professora fazendo o contorno dele. Apareceu qual figura? Um círculo. Agora eu vou pegar aqui esta pirâmide. Vejam lá a pirâmide. Vou olhar novamente de cima e fazer o contorno. Olha lá o que apareceu. Novamente um quadrado. E se eu pegar esse prisma? Vejam lá. Se eu olhar de cima e fazer o contorno, qual é a figura que apareceu? Um triângulo. Então vejam, eu pedi primeiro para vocês que olhassem de frente quais eram os sólidos geométricos, não é verdade? Quando a professora fez o contorno dele numa visão de cima para baixo, nós conseguimos ver as figuras geométricas planas que elas representam, não é verdade? Por que a professora fez essa atividade com vocês? Para a gente voltar lá naquele nosso objetivo das plantas baixas. O que é uma planta baixa? Vocês já fizeram em aulas anteriores, mas eu quero que vocês vejam essa atividade e comparem agora com essa historinha que a professora vai contar. Olha lá no slide. Então, com esses desenhos que a professora fez aqui, agora eu quero que vocês observem essas imagens que vão aparecer lá. Vejam lá na telinha de vocês. Olha lá, um prédio, uma casinha próximo de umas árvores e duas casinhas, uma próxima da outra. Veja ali um prédio, né? Azul com um telhado amarelo. Uma casinha ali fica próximo das árvores com telhado laranja. Veja que tem uma casinha na frente e uma atrás. E ali duas casinhas. Essa é uma visão assim de frente que nós estamos vendo. Agora observem essa próxima imagem. Esta visão é vista de cima daquele prédio. Vejam lá, não apareceu uma figura plana do prédio, né? E ali representando a árvore? É como se fosse uma utilização ali visto de cima. A próxima imagem. Olha lá as árvores, a casinha. Novamente, o telhado da casinha representa outra figura plana. Vejam lá. E a próxima? Também o telhado das casas. Então aqui nós temos duas visões, uma de frente e uma de cima.
Continuando agora ali, lembrando dessa atividade que nós fizemos, a primeira do contorno, e eu quero que vocês observem o seguinte slide. Lúcia contou que em sua casa tem 2 quartos, uma cozinha, um banheiro e uma sala-copa. Ali a barrinha quer dizer que a sala é junto com a copa. Olhando essa figura, vocês conseguem imaginar como é a casa de Lúcia? Vocês conseguem imaginar ali o desenho dos 2 quartos, o desenho da cozinha, o desenho ali do banheiro? Como é dividido essa casa de Lúcia? Será que vocês conseguem? Eu posso lembrar lá da minha casa como mais ou menos ela é dividida. Pode ter alguns cômodos a mais. Mas a Lúcia tentou... Agora imagine que a Lúcia ali tirou o telhadinho da casa dela e foi fazer um desenho da casa dela. Vejam o próximo slide. Lúcia desenhou a planta baixa de sua casa, que tem 2 quartos, uma cozinha, um banheiro, uma sala-copa. Agora eu consigo ver ali o desenho dos 2 quartos. Estão conseguindo ver o desenho dos 2 quartos? Estão vendo a casa da Lúcia agora, quando ela desenhou a planta baixa da sua casa? Ali conseguem observar aonde ficam os cômodos? Os quartos? Vejam lá, tem um quarto com uma cama de casal, um quarto com uma cama de solteiro. Localizaram a cozinha dela ali? Isso, e logo atrás ali, né, do ladinho, o banheiro. Olha ali o porquê o sala-copa, porque a sala dela é junto com a copa, ali a mesa onde faz as refeições. Então, viram ali como é que a professora mostrou para vocês no início? Os sólidos, a vista de cima e o contorno. Depois nós vimos aquelas imagens da residência, do prédio, também olhando de frente e olhando a parte vista de cima. E ali a casa da Lúcia. A casa da Lúcia, quando ela contou só para vocês o que tinha na casa, eu precisei imaginar. Depois, quando ela desenhou a planta baixa da casa dela, eu consegui ver aonde fica a disposição dos cômodos da casa dela, não é verdade? E é isso que nosso objetivo diz hoje para a gente ver. Como eu reconheço a planta baixa, né? Como é que eu faço ali, usando as minhas figuras planas. Então eu tenho mais uma atividade para vocês. Vamos ver com a professora lá? Vejam o seguinte. Falando em planta baixa, a professora trouxe uma planta baixa aqui para vocês. Vejam se conseguem observar a planta baixa ali. Essa planta baixa é de um local familiar de vocês. Lógico, é familiar, mas que todo mundo deve estar morrendo de saudade. E eu que estou indo lá na escola para organizar a atividade de vocês, sei que aquele lugar lá está bem triste sem vocês. De que local será que a professora está falando? Isso mesmo, da sala de aula. Vejam, a professora desenhou que montou uma planta baixa de uma sala de aula. Nesta sala de aula, observem a mesa da professora, as carteiras dos colegas. Vejam, uma sala bem grande, cheia de nome de colegas ali. O armário, a porta ali que é a entrada e a saída da sala. E nós vamos fazer uma atividade tentando localizar algumas questões nessa planta. Vejam bem, essa planta é vista de cima. Então os quadradinhos que vocês estão observando são do que mesmo? Isso, lembrem da carteira da sala de aula de vocês. A carteira, ela não tem a base retangular. Se eu olhar de cima a minha carteira, eu tenho o quê? Os retângulos. A mesa da professora também tem os retângulos. Quando eu desenhei a porta, olha o espaço lá da entrada e da saída, né? Quando aqui representando em pontilhado, sinal que a porta abre e fecha. Então, a entrada dessa sala. Um armário lá, lógico que a sala de vocês tem muito mais coisa e tá tudo guardadinho esperando para quando vocês voltarem. Mas o que eu vou fazer com essa planta baixa lá? Eu tenho as seguintes perguntas ali para resolver. E vocês vão me ajudar. Responda. Quantas carteiras tem nessa sala de aula?
Ah, eu posso contar lembrando de todas aquelas aulas que nós já fizemos. Eu posso contar uma a uma. Eu posso contar quantas fileiras eu tenho, né? Por fileira, por coluna, como vocês. Vamos lembrar de todas aquelas maneiras. Lembro na multiplicação, lá do olhar retangular? Quantas eu tenho de fileira, coluna, quantos eu tenho? Mas aqui nós vamos contar uma a uma para vocês ficarem lembrando lá dos colegas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, qual que era a pergunta? Quantas carteiras tem nessa sala? Vou responder lá que tem... Quantas carteiras mesmo? 30 carteiras. Agora, a próxima pergunta, ali diz o seguinte: quantos meninos estudam nessa sala? Ah, vocês já observaram que na planta, em cima do nome nas carteiras, a professora colocou aqui, ó, o nominho dos alunos. Mas está indicando que é menino, que é menina? Nós vamos ler os nomes e vamos fazer o seguinte para facilitar. Aquele que é menino, que é a pergunta ali, a próxima pergunta, vamos marcar um X nele? Aí a gente conta quantos meninos e eu já vi que a próxima pergunta, quantas meninas? Então vamos lá. Maria, menina. Paola, menina. Karina, menina. Kelly, menina. José, opa, um primeiro menino. Luciano, menino. Milena, menina. Antônio, menino. Júnior, menino. Júlia, menina. João, menino. Carla, menina. Rafael, menino. Alexandre, menino. Larissa, menina. Simone, menino. Elias, menino. Desculpa, Simone é a menina. Elias, menino. Rodrigo, menino. Guilherme, menino. André, menino. Carla, Caroline, menina. Isabelle, menina. Amanda, menina. Denise, menina. Luiz, menino. Lucas, menino. Camila, menina. Igor, menino. E o Davi, que é o último ali da carteira, menino também. Ah, agora consigo, né, colocar quantos meninos tem ali. Vamos ver lá, contar junto com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos meninos? Quantos meninos estudam nessa sala? Estudam 15 meninos. Então, com essa planta aqui, eu consegui responder que tem 15 meninos. Se eu marquei o nome dos meninos, os outros são meninas. Vamos lá, então, agora só contar quantas meninas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vejam, tenho 15 meninos e 15 meninas. Quantas meninas estudam nessa sala? Estudam 15
meninas. Ah, mas até agora essas perguntas estavam muito fáceis, né? Era só contar, só observar, marcamos ali os meninos e as meninas. Mas agora eu tenho ali um roteirinho que vocês terão que seguir para encontrar a próxima questão. Quem senta atrás do Alexandre e do lado direito do Rodrigo? Olhem na minha planta baixa lá. Primeiro de tudo, eu preciso encontrar o Alexandre. Então, onde será que está o Alexandre? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem ali. Procurem. Ah, eu sei que teve criança que já encontrou. Encontraram o Alexandre? Isso! O Alexandre está aqui. Então, voltando à pergunta, quem está atrás do Alexandre e do lado direito do Rodrigo? O Alexandre está aqui. O Rodrigo está aqui. Então, quem está atrás? O Guilherme. Encontramos aquela resposta. Então, ali ele perguntava, quem senta atrás do Alexandre e do lado direito do Rodrigo? É o Guilherme. Opa, professor, estava escutando no lado errado. É o Guilherme. Então, olha lá, quem que era a resposta que nós encontramos? É o Guilherme. E agora, a próxima. Quem senta na frente da Denise e atrás da Larissa? Quem eu preciso encontrar, então? A Denise. Olhe lá na planta. Onde está a Denise? Vamos encontrar a Denise? Olhando, prestem bem atenção. Olhem lá nas fileiras, nas colunas. Olha que criançada comportadinha, estão tudo sentadinho, né, nessa sala. Acharam? Muito bem, encontramos a Denise. Ali ele pergunta quem senta na frente da Denise? O André. E diz que ele está atrás da Larissa. Então, o André é a minha resposta. Ele está entre a Denise e a Larissa. Então, eu vou responder que é o André. É o André. E a última perguntinha lá. Quem está mais próximo da porta? Olhando na minha planta, lembro que a professora já tinha mostrado para vocês ali a porta com o sinalzinho que está pontilhado porque ela abre e fecha. Quem que está mais próximo da porta? Várias crianças estão perto da porta, mas mais próximo dela é o José. Então, essas atividades, vamos marcar ali que é o José. Essas atividades estavam fáceis de fazer, mas a professora só usou para vocês verificarem ali que na planta, que é uma visão de cima para baixo, com desenhos que utilizam as figuras planas ali na maioria das vezes, porque as figuras planas e os sólidos geométricos estão presentes em todas as partes que nós olhamos, nos prédios, nas casas, em alguns objetos da nossa casa, né? Se eu vou fazer essa representação, eu uso as figuras planas. E aqui vocês puderam observar nessa planta baixa alguns elementos. Nós seguimos um roteiro para encontrar esses elementos. Mas como vocês já estão bem craque, eu vou propor um desafio para vocês. Mas antes desse desafio, para quem está assistindo em casa, na frente da TV, chegue bem próximo. Quem está com o celular, aproxime bem o celular ali. E vamos tentar fazer com a professora esse desafio. Olha lá na telinha. Vejam ali. Eu tenho como se fosse um labirinto, não é mesmo? É um caminho que as crianças precisam percorrer. Vejam ali, eu tenho 3 crianças, do ladinho das crianças, cada uma tem um número. Lá embaixo, né, ali onde vocês estão observando, tem a moradia da criança 1, a moradia da criança 2 e a moradia da criança 3. No meio desse caminho ali que eles precisam percorrer, eu tenho alguns elementos, algumas referências ali no meio.
E o que o desafio pede? Para vocês marcarem quais são as alternativas verdadeiras. Então, qual que é a primeira alternativa ali? Se aproximem da TV que eu vou pedir para vocês passarem o dedinho na tela para ver se é verdadeira ou não. Acharam a criança 1? Todo mundo encontrou? Então, ali diz que a criança 1 passará pela árvore para chegar em sua moradia. Passe o dedinho ali no caminho que ela vai fazer para chegar lá. Vejam lá, a moradia dela é aquela primeira lá, ó, laranja de telhadinho vermelho. Passem o dedo no caminho ali. A professora vai aguardar vocês passarem. Cuidado para não estragar nada na sua casa. Passe o dedinho devagar lá. Ela passou pela árvore? Vamos verificar? Isso, olha lá, a professora fez um caminho ali como se vocês estivessem passando o dedinho. Ela passa pela árvore? Sim, então essa primeira alternativa nós vamos marcar sim, porque ela é verdadeira. Agora a segunda alternativa, vamos ler ali. A criança 2 passará pela placa para chegar em sua moradia. Achem a criança 2. Acharam aquela do meio ali, o menininho, né? A moradia da criança 2 é aquela branca do telhadinho marrom lá. E ali ele diz que ela passa pela placa. Acharam a placa no caminho? Sim, né? Acharam? Agora passem o dedinho. Cuidado, que tem que passar pelas entradas ali, saídas que não tenha nenhum obstáculo pelo meio. Passem o dedinho e ver se ela vai lá. Passaram? Então vamos conferir o caminho? Isso, olha lá, o caminho que vocês deveriam ter percorrido é esse. E ela passa pela placa? Sim, então eu também vou anotar essa alternativa porque ela também é verdadeira. E a terceira alternativa lá? A criança 3 passará pelo banco para chegar em sua moradia. Então a menininha lá em cima, né, que é a criança 3, a moradia dela é aquela ali amarelinha com o telhado vermelho. E ali na alternativa ela diz que se ela passa pelo banco. Será que ela passa? Vão com o dedinho de vocês lá. Vejam que aí tem duas possibilidades de saída dela. Vamos passar o dedinho lá. Vamos acompanhando. Olha, presta bem atenção por onde que tem que passar. Conseguiram? Será que passou pelo banco? Vamos conferir? Isso mesmo, ela passa pelo banco para chegar na sua moradia. Então, esta alternativa também é verdadeira. Olha lá, eu anotei as 3, porque as 3 alternativas estavam me falando a verdade. Eu observei o caminho que eles precisavam fazer, olhando numa vista de cima, ali que vocês estavam olhando de cima, é o caminho deles. Vocês observaram ali que tinha alguns pontos de referência, né? E foram fazendo um roteiro para chegar até lá, não é verdade? Assim, vocês podem fazer muitas outras atividades, como a atividade que vai de tarefa para vocês. Vamos ver qual que é a atividade de tarefa que vocês vão fazer, ó, bem facinho? Na tarefa, João perdeu alguns objetos no labirinto. Então vejam ali que tem vários objetos no labirinto que o João entrou. Você pode ajudá-lo a encontrar o caminho certo para chegar até a moeda de R$1? Pinte esse caminho de verde. A segunda questão, pinte de azul o caminho para chegar até a bola. O terceiro, pinte de vermelho o caminho para encontrar o chocolate. E vocês vão precisar anotar por quais objetos João irá passar até chegar nas laranjas. Mas, gente, vocês têm que prestar bem atenção nessa atividade, porque essa planta do labirinto, ela tem algumas entradas e algumas saídas. Vocês têm que observar bem da onde que o João, eles vão precisar desenhar o João, da onde ele vai sair para chegar a cada um dos objetos que foi solicitado. E no número 5, vocês vão pedir agora a ajuda de um familiar de vocês e fazer o desenho da planta baixa da sua residência.
Gente, vejam bem, ninguém vai subir no telhado da casa para poder fazer o desenho. Vocês vão usar a imaginação, vão representar através de um desenho para que vocês, quando possam contar para um colega da casa de vocês, eles possam, além de imaginar, eles possam visualizar. Lembrando, a professora contou que os desenhos da planta baixa é uma vista de cima para baixo, mas vocês agora vão usar a imaginação para poder fazer. Certo, crianças? Vamos ver se nós atingimos os objetivos da aula de hoje? Quais eram eles? Esboçar roteiros a serem seguidos. Fizemos isso? Fizemos. E plantas baixas de ambientes familiares. Quais foram os ambientes familiares que nós usamos? A nossa casa, a casa da coleguinha e ainda usamos lá a sala de aula. Aquele ambiente familiar que está esperando por vocês lá para quando vocês retornarem. Então foi isso, gente. Nós conseguimos atingir o nosso objetivo da aula de hoje, realizamos nossas atividades e em casa vocês vão caprichar na tarefa. Feito, pessoal? Então até a próxima! Olá, crianças! Preparados para fazer novas descobertas junto com a professora Cristina na área da geografia? Vamos comigo então aqui. Vamos conferir os nossos objetivos desta aula de hoje. Perceber algumas características físicas do município de Ponta Grossa. Vamos conhecer um pouquinho mais o aspecto físico do nosso município. Conhecer os principais rios de Ponta Grossa. Também vamos falar dos rios, né, da parte da água, do abastecimento do nosso município. Vamos lá então. Nós comentamos já que o nosso município de Ponta Grossa, ele tem a área rural, a zona rural com os 4 distritos, vamos reforçar? Periquitos, Uvaia, Guaragi e Itaiacoca. E também temos o perímetro urbano, a zona urbana, a parte da cidade, né? Que tem os bairros, né? Então, os bairros estão no perímetro urbano, na parte da cidade. E nós comentamos bastante na aula passada sobre os bairros do nosso município. E a professora deixou no finalzinho da aula anterior algumas imagens do nosso município, próximas da área central. E perguntou, fez um questionamento para vocês. Vamos então rever essas imagens. Lembram desta imagem? A professora então mostrou lá, olha a descida, né? Olha a catedral lá em cima, as construções, né? Deixou esta imagem também. Vamos descer junto com a professora. Desceu, desceu, olha lá. Lembram desta imagem? Esta outra imagem também a professora deixou para vocês. Olha que para descer é fácil, né? Mas para subir deve ser muito difícil. Aqui também, olha a outra imagem. A descida e a subida nesse terreno, né, nessa superfície. Vamos ver mais uma imagem aqui do nosso município. Então, descendo e fazendo um esforço grande para subir. E a professora então fez um questionamento para você ficar pensando aí em casa, né? Todo mundo pensou? Respondeu esta questão aqui? O que você acha que aconteceu para que uma parte da cidade de Ponta Grossa ficasse com muitas subidas e descidas? O que será que aconteceu aqui na região mais central, né? Aqui no bairro da Ronda, no bairro de Olarias, que estão mais próximos do centro. Vamos ver lá então. A nossa colega Maria Júlia da Silva, lá da Escola Kazuko Inoue, ela mandou a sua opinião, né? A professora Alcione lá pediu para ela dar a sua opinião sobre o que aconteceu nesta região aqui pertinho do centro, no centro de Ponta Grossa, nesses lugares das imagens que a professora mostrou, que tem muitas subidas e descidas, né? Tem altos e baixos. Vamos escutar a opinião dela. Comigo lá então. Eu acho que antigamente em Ponta Grossa tinha um monte de água e aí daí secou tudo e ficou um monte de mar. Então, vocês
viram a opinião da Maria Júlia, né? Ela comentou que aqui na nossa região de Ponta Grossa, nessa região das imagens, tudo era água, né? Era tudo cheio de água e que depois essa água secou e o terreno ficou assim, com subida e descida, com altos e baixos. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Muito obrigada, Maria Júlia, pela sua opinião. Mas a professora recebeu a opinião de outras crianças também. Vamos ver comigo aqui o que os outros alunos disseram que aconteceu nessa região de altos e baixos, de subidas e descidas das imagens que a professora mostrou. Alguns alunos falaram que foi um vulcão, né? Um vulcão que mudou essa paisagem, que fez subida e descida. Outros alunos falaram que foi um terremoto muito grande que deu aqui na nossa região e aconteceu de fazerem ruas mais altas, ruas mais baixas, altos e baixos. Outras crianças falaram que foi um furacão que passou por aqui e mudou toda essa paisagem, todo esse terreno. Alguns alunos disseram que foi um meteoro que caiu bem aqui nessa região do centro e que mudou a paisagem. E outros ainda falaram que foi uma forte tempestade, né? Uma tempestade muito grande que fez com que o terreno mudasse assim, com que ficasse terrenos mais baixos e terrenos mais altos. E você aí, uma dessas opiniões também foi a sua? Agora a professora vai contar para você o que realmente aconteceu nesta região do centro e dos bairros mais próximos. Preste bem atenção, porque é muito importante a gente conhecer tudo sobre o nosso município, sobre o lugar onde vivemos. Vamos ver lá então. Nessa região do nosso município, quando a professora fala assim nessa região, a professora está se referindo à parte do centro, lá onde está a Catedral de Santana, e a parte dos bairros mais próximos do centro. Então, aquela parte do bairro da Ronda, uma parte do bairro do Contorno, uma parte do bairro da Nova Rússia, uma parte do bairro de Olarias, o bairro de Olarias, uma parte do bairro de Uvaranas. Então, essa região aconteceu um fenômeno chamado falhamento. O que é isso, professora? A professora vai explicar. Então, escute aqui. Quando nós olhamos o chão, o lugar onde nós estamos pisando, nós não imaginamos, né? Mas abaixo deste chão que nós estamos pisando, tem várias camadas, camadas de solo e de rochas. Olhem aqui na figura que a professora trouxe. Então, tem camadas de rochas, de pedras, né? E tem camadas de solo também, abaixo de onde estamos pisando, aqui dessa superfície, né? Então, quando essas rochas são mais duras, mais rígidas, igual aqui na região de Ponta Grossa, e elas sofrem uma pressão, uma força, elas se deslocam, né? E esse deslocamento pode provocar rachaduras, assim, fendas, falhas. Observe aqui, ó, como tem uma falha aqui na imagem, tá vendo? Como se fosse uma rachadura, um corte. O que aconteceu aqui então? Na região do centro e desses bairros próximos. Aconteceu que essa pressão, essa força, né, movimentou essas camadas e fez com que uma se elevasse e as outras ficassem na região mais baixa. Então, observe aqui, ó, na figura que essas duas regiões, essas duas partes aqui se elevaram, ficaram no alto e as outras ficaram na parte mais baixa. Então, quando essa pressão força o terreno que está lá embaixo do nosso pé, lá para baixo que nós não enxergamos, pode acontecer isso então, de uma parte levantar e outra ficar na parte mais baixa, ou então elas se movimentarem para o lado. Pode se movimentar para o lado ou para cima e para baixo. Essa região aqui onde está a Catedral de Santana, o bairro da Ronda, parte do bairro Contorno, parte do bairro Nova Rússia, o bairro de Olarias e parte do bairro Uvaranas, aconteceu isso então. Uma parte se elevou e a outra ficou na parte mais baixa. Observe as flechas que a professora colocou aqui, ó, no terreno. Estão vendo as camadas, né? Esta parte elevada e as partes mais baixas. Então foi esse movimento que deu origem a essa diferença de terreno, de ter lugar mais alto e lugar mais baixo nesses bairros que a professora comentou.
Ok? Então, as crianças, né? Muito obrigado por esforçar a cabecinha e mandar as opiniões para a professora. Agora, todo mundo já sabe que o que aconteceu foi um falhamento, né? Um fenômeno chamado falhamento. A professora agora vai mostrar um vídeo. A professora comentou com você que a catedral está no ponto mais elevado do nosso município. E nós vamos assistir um videozinho que vai mostrar vários caminhos de se chegar até este ponto mais elevado do município. Olha lá, nós vamos fazer um caminho, um trajeto, lembram do que é trajeto, né? Esse caminho percorrido lá do Parque Ambiental, né? Do Complexo Ambiental, até chegar na catedral. Outro caminho. Nós vamos sair da biblioteca, vamos passar por várias ruas e vamos chegar até a catedral. Outro caminho, nós vamos sair lá da Praça Barão do Rio Branco e vamos até a catedral. E num outro ponto da cidade, nós vamos pensar que nós estamos lá no Hotel Vila Velha, né? No Prêmio Hotel Vila Velha. Naquele lado lá do Hotel Vila Velha, a professora colocou aqui o Hotel Vila Velha como um ponto de referência. Nós vamos sair lá daquele lado do Hotel Vila Velha e vamos chegar até a catedral. Você vai ver que a professora está no carro junto com uma professora Cida e nós fomos filmando esse trajeto. Veja como a rua é inclinada, né? Como a gente vai subindo, subindo, subindo dos 4 pontos. Presta bem atenção então. Vamos fazer esse passeio? Vamos lá então. Gostaram do passeio? Viram que o carro da professora fez assim, né? Subiu, nossa, foi subindo, 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 bem inclinado, porque as ruas vão para o ponto mais elevado do nosso município, que é a catedral. Então, você viu que a gente saiu lá da Biblioteca Pública Municipal, passou por diferentes ruas e chegou até a Rua Engenheiro Chamber, né? Que é uma rua lateral à catedral. E pudemos chegar até a catedral neste trajeto, né? Uma das ruas que percorremos, que é aquela que fica na lateral da catedral, é a Engenheiro Chamber. Vamos ver lá então. Outro ponto, nós saímos da Praça Barão do Rio Branco, lá do antigo Ponto Azul, e subimos, 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 subimos pela qual rua? Pela Rua Santana, né?
e chegamos até a parte mais alta do nosso município, da nossa cidade, que é a Catedral de Santana. Outro caminho, são 4 caminhos. Nós saímos lá, não bem do Hotel Vila Velha, do Prêmio Hotel Vila Velha, a professora colocou como um ponto de referência para você saber qual lado é. E subimos, fomos pela rua Padre João Lux, né? E chegamos até a catedral, lá no ponto mais elevado. Mais um caminho. Saímos do Complexo Ambiental Governador Manuel Ribas, que é o nosso parque ambiental, e fomos seguindo pelo outro lado da rua Padre João Lux e chegamos até a catedral. Então, esse nosso passeio saiu de 4 pontos diferentes, né, que tem a rua bem inclinada para chegar num ponto mais alto ou mais elevado da nossa cidade, que é a Praça Marechal Floriano Peixoto, né, que é a praça que fica lá na catedral. Olha lá, a praça que está em frente à catedral, então onde a catedral está é a Praça Marechal Floriano Peixoto. E essa região que a professora comentou com você, que ela se elevou, né, com o falhamento, essa parte da catedral, de toda essa região, não somente aqui, bem certinho onde está a catedral, mas esse entorno se elevou. E quando nós falamos assim, nos terrenos, na superfície do terreno, né? Nós vemos lugares mais retinhos, mais inclinados, né? Lugares mais altos, mais baixos, com subidas e descidas. A isso tudo nós damos o nome de relevo. Então, relevo é essa diferença de terreno, né? É aquilo que nós enxergamos do terreno, do chão que nós estamos pisando, né? Lugares mais altos, lugares mais baixos. Então, a isso nós damos o nome de relevo. Então, olha lá. Olha aqui então o relevo do nosso município, né, da nossa cidade aqui de Ponta Grossa, né? Observe aqui, a parte mais baixa e vai subindo, subindo, subindo até chegar no ponto mais elevado, a Catedral de Santana. Observe aqui, ó, quantas construções, né? Como Ponta Grossa está crescendo com muitos prédios, muitas moradias, prédios, ainda vemos lá árvores, né? Árvores, mas tem muitas construções, mostrando que Ponta Grossa está crescendo muito, ok? Lá então, no ponto mais alto, nós temos a Catedral de Santana, que é para lá que nós fizemos o trajeto, né? Esse trajeto dos 4 caminhos, para chegar até o ponto mais elevado. E aqui nós podemos perceber bem que o ponto mais elevado está lá, onde está a Praça Marechal Floriano Peixoto, na Catedral. Vamos continuar então. Agora observe aqui, tem algumas escolas que ficam nessas regiões que a professora comentou que aconteceu esse falhamento, né? Então, algumas escolas estão nestes bairros, então pegou lá Ronda, parte do Contorno, parte da Nova Rússia, Olarias e parte de Uvaranas, né? E o bairro do Centro. Então, a escola Plácido Cardon fica lá no bairro da Ronda, bem onde aconteceu. As crianças que estudam lá na escola Plácido, elas podem visualizar o centro, dependendo de onde estão, né, no ponto que estão lá na escola, podem enxergar o centro como parte mais elevada. Olha lá, a escola Aristeu Costa Pinto também fica nessa região da Ronda, onde aconteceu o falhamento. A escola Eliseu de Campos Melo também está localizada nesta região do falhamento. Então, essas 3 escolas lá no bairro da Ronda. Parte da Nova Rússia também foi atingida por esse fenômeno do falhamento de subir e descer o terreno. Então, olha lá, Escola Otton Mader está nessa região, né? E a Escola Nelson Pereira Jorge também está nessa região. Lá no bairro Contorno, a Escola Aide Ferreira de Oliveira também está na região que aconteceu o falhamento. Lá no bairro de Olarias, nós temos a Escola Major Manuel Vicente Bittencourt, também está nessa região do falhamento. A Escola Orival Carneiro Martins também está na região do falhamento. E no bairro de Uvaranas, nós temos a Escola Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, que também está na região do falhamento. E uma das imagens que a professora mostrou era de lá de perto, né? Então, que você enxerga bem a área do centro, a área da catedral mais elevada, ok? Do ponto mais elevado.
Quando nós olhamos para as imagens do nosso município, nós vemos que tem muitas construções, não é mesmo? Tem muitos prédios, muitas casas, muitas fábricas, muito comércio, né? Mas também nós vemos que tem áreas de vegetação, ainda tem aquela mata fechada, mata nativa. Então, ainda aqui na cidade, bem pertinho da área central, né, nós podemos observar a mata. Olhem aqui, ó. A professora vai mostrar para vocês aqui. Olhem a região aqui, lá onde está o supermercado Condor, então nessa parte de trás, descendo lá para a prefeitura, você pode ver esta parte de vegetação. E nós damos a isso o nome de capão de mato, né? Que é a mata fechada, né? A mata que não foi modificada ainda pelas pessoas. E é muito importante preservá-la. Olha outro capão de mato aqui, outra área de vegetação. Olha o Hotel Vila Velha, que a professora falou lá no caminho, né, indo para a Catedral. Então, o Hotel Vila Velha, atrás desse hotel tem uma grande área de mata fechada, né, que também damos o nome de capão de mato. Ok? Então, esses dois pontos a professora colocou nesta imagem aqui para você observar essas duas partes de capão de mato, né, esses capões de mato. Olha lá. Uma parte aqui, lá onde está o supermercado Condor, na parte de trás, né? E outra parte aqui, ó, lá onde está o Hotel Vila Velha, na parte de trás, lá pertinho da Praça Pôr do Sol, ok? Então, nós temos essas duas regiões de mata nativa ainda, de mata fechada, né? E o quanto que é importante, né, que a gente preserve essas matas, né? Muitos lugares, muitas matas já deram lugar para construção. Então, observe lá. Nós podemos observar, esses branquinhos aqui são diferentes construções, né? Então, muitos lugares de mata foram tirados para construir, né? Para satisfazer as nossas necessidades, construir moradias, trabalho, né? Mas é muito importante que a gente preserve essas regiões que nós ainda temos no nosso município. Lá nos distritos, no campo, nós vemos muitas áreas, né, de mata fechada ainda. Mas aqui na cidade, na parte mais movimentada, já não tem tantas. Então, por isso é importante que a gente preserve esta parte lá. E, além da mata fechada, da importância da mata fechada, nós vamos comentar um pouco sobre os rios, o quanto que é importante, né, a hidrografia, a parte da água de Ponta Grossa. Então, quando nós falamos hidrografia, nós pensamos na água, né? E nós vamos ver, então, que esta representação aqui, ela está representando o nosso mapa hidrográfico aqui do nosso município, né? Então, está mostrando onde que tem a água dos rios, dos lagos aqui no nosso município. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Olha lá, então. Esse que a professora está marcando é o rio Tibagi. Muitas crianças já ouviram falar no rio Tibagi, né? Tem crianças que moram lá perto, né? De onde ele passa. Tá vendo que ele é bem grande, né? Ele corta uma boa parte do nosso município. Este outro rio aqui é o rio Pitangui. O rio Pitangui é de onde vem a água para abastecer o nosso município. Então, a água que sai aí na torneira da sua casa vem do rio Pitangui. E vem também aqui, ó, a professora pintou de azulzinho a parte da represa de Alagados, que é uma barragem que foi feita no próprio rio Pitangui, que também sai a água dali, vem a água para abastecer a nossa casa. Então, quando nós pensamos assim, na água que sai da torneira da nossa casa lá na cozinha, saiu a água da torneira, ela vem do rio Pitangui e da represa de Alagados, que é do próprio rio Pitangui, ali uma barragem feita no rio Pitangui. Olha um outro rio aqui, o rio São Jorge, né? Muita gente já ouviu falar, até já foi lá passear no rio São Jorge. Outro rio, o Rio Verde, né? Muita gente, né? Tem gente que mora lá perto do Rio Verde, né? Tem crianças aí que estão assistindo que moram lá pertinho do Rio Verde, né? Olha lá outro rio, o Rio Botuquara, né? Também bem conhecido no nosso município. E este rio, o Rio Caracará. Então, a professora está mostrando para vocês aqui alguns rios do nosso município, né? E nós sabemos que os rios são muito importantes para nos fornecer a água, para abastecer as nossas casas, mas que
também é importante para a agricultura, por isso tudo, então, é importante preservar os rios, né? Aqueles que estão próximos a você, você também é responsável por preservá-los. Olha lá, então. O abastecimento, então, na nossa região de Ponta Grossa, né? A professora fala lá quando sai a água da torneira da sua casa. Então, grande parte vem do rio Pitangui, direto do rio Pitangui lá, né? E uma parte vem da represa de Alagados, né? Que é do próprio rio Pitangui, porque a represa, ela é uma barragem feita no rio Pitangui. Então, observe aqui. Se nós fôssemos representar a água que sai lá na torneira da nossa casa, que abastece a nossa cidade, por meio de uma barrinha, nós íamos colocar assim, que esta parte azul, grande parte azul, que toma quase inteira a barrinha, é tirada direto do rio Pitangui. E a outra parte é da represa de Alagados. Entenderam? Então, olha lá, grande parte vem direto do rio Pitangui, e uma parte vem da represa de Alagados, que é do próprio rio Pitangui, uma barragem feita no rio Pitangui. Agora nós vamos então para as nossas atividades. Pega a folhinha lá, certinho, já está tudo preparado, então vamos lá. Observe aqui, consulte o banco de palavras e complete as frases abaixo. Nós trabalhamos vários assuntos hoje, né? Nós vimos sobre esse falhamento, que é, né, a elevação do terreno, aqui da região central. Nós vimos sobre a parte do capão de mato, da vegetação que ainda tem aqui na nossa cidade, né? E também vimos sobre os rios, né, que cortam o nosso município. E vamos falar sobre isso agora na nossa atividade. Então, nós temos 3 palavrinhas, vamos ver com a professora. Água, alto, mato. Olha a primeira frase, lá vai falar sobre a catedral, por isso a professora colocou lá a igreja. A Catedral de Santana fica no ponto mais da cidade de Ponta Grossa. Fica no ponto mais? Qual das 3 palavrinhas aqui você vai colocar para completar esta frase? Vamos ver a segunda frase. Ainda existem capões em nossa cidade. Nós vimos que ainda tem aquela parte de vegetação. Qual que é a palavrinha que é completa aqui, então? Capões E a última frase fala sobre a água, né? A hidrografia. A que abastece a cidade em que moramos vem do rio Pitangui e da represa de Alagados. Então, você vai encaixar cada palavrinha dessa no lugar correto. Então, tem que ler, pede ajuda aí para ler a frase e completar. Vamos lá? Vocês têm 4 minutinhos.
Certinho? Conseguiu? Vamos conferir junto com a professora então. Olha lá. Vamos ver a primeira frase. A Catedral de Santana fica no ponto mais alto da cidade de Ponta Grossa. Então, a palavrinha alto já foi usada. Você pode até riscar ela lá. Confira a segunda. Ainda existem capões de mato, né? Que é aquela vegetação em nossa cidade. Então, usou a palavrinha mato. Dá para cortar aqui em cima na barrinha. A água que abastece a cidade em que moramos vem do rio Pitangui e da represa de Alagados. Então, usamos a palavra água, usamos as 3 palavrinhas. Agora, nós vamos para a atividade número 2. Essa atividade a professora vai explicar e você vai fazer aí em casa. Vamos lá, então. Agora, escreva uma frase sobre um dos assuntos que estudamos na aula de hoje. Estudamos sobre o fenômeno do falhamento, né, das subidas e descidas. Estudamos sobre os capões de mato, que é a vegetação, e sobre os rios que cortam o município. Você vai imaginar uma frase sobre um desses conteúdos e escrever aqui. A professora colocou uma frase que uma criança passou para a professora. O rio Pitangui é um dos rios da nossa cidade. Está vendo que, se você escrever com letrinha cursiva, você precisa colocar letra maiúscula no começo e terminar com ponto, né? Formando a sua frase. Aqui, você tem que colocar, se for falar do rio, do nome do rio, precisa colocar com letra maiúscula, né? Porque é um nome próprio. Então, vamos rever a frase que a professora colocou. O rio Pitangui é um dos rios da nossa cidade. Ponto final. Ok? Mas não pode copiar a frase da professora, tem que usar a imaginação aí e criar uma nova frase sobre os assuntos de hoje. Ok? Vamos rever os nossos objetivos lá então. Perceber algumas características físicas do município de Ponta Grossa. Falamos bastante sobre esse aspecto físico, né? Sobre os altos e baixos, vegetação e rios. Conhecer os principais rios de Ponta Grossa, os rios que cortam o nosso município. Atingimos os nossos objetivos. Agradecimentos, então, às equipes gestoras das escolas citadas na aula, que mandaram as fotos das escolas, a aluna Maria Júlia da Silva, do 3º ano A, da professora Alcione Aparecida dos Santos, obrigada, professora, lá da escola Kazuko Inoue, né, que mandaram o depoimento para nós. Fiquem bem então, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, literatura. Olá, crianças! Tudo bem? Eu estou aqui no Capão da Onça. Isso mesmo, um local de belas cachoeiras, piscinas naturais e algumas corredeiras. O balneário, conhecido pelo nome de Capão da Onça, é banhado pelo Rio Verde e encontra-se a 15 quilômetros do centro de Ponta Grossa, em direção ao distrito de Taiacoca. Essa sua denominação é originária porque a vegetação existente e o fato de que há muito tempo atrás uma onça, sim, uma onça foi encontrada e morta no meio dos seus campos. Segundo a população pontagrossense, o Capão da Onça é o palco de lendas que envolvem fantasmas, tesouros escondidos. Os antigos viajantes que passavam por aqui, eles relatavam alguns encontros com padre muito magro que surgia e desaparecia de repente. Outros ouviram gritos de angústia e foram atacados com pedras. Entretanto, a lenda mais conhecida sobre o Capão da Onça, que contam que há anos atrás, um imigrante polonês que trabalhava para o coronel Jordão Ribas da Silva encontrou-se com um padre jesuíta perto da região que todos consideravam
assombrada. Esse padre pediu ao lavrador que o acompanhasse. E ele foi, pois ele iria lhe indicar um local onde o tesouro estaria enterrado. Após chegarem ao local, o padre desapareceu. E o imigrante voltou para casa em busca de uma pá para desenterrar o ouro. Porém, quando voltou, já não tinha mais certeza sobre o lugar apontado pelo jesuíta. E depois de várias escavações mal sucedidas, ele acabou enlouquecendo. Com a divulgação dessa história, muitos outros exploradores chegaram ao Capão em busca do tesouro escondido, mas nada foi encontrado. Atualmente, o Capão da Onça é um atrativo turístico de Ponta Grossa. Ele desperta interesse de todos os visitantes por buscarem um contato com a natureza. Eu adoro o Capão da Onça, eu adoro essas cachoeiras e eu adoraria encontrar um tesouro aqui. Essa é a lenda do Capão da Onça. Quando puderem, visitem esse lugar com o papai, a mamãe, a vovó, o titio. Vocês vão adorar. Assim como eu, passei grande parte da minha infância aqui e como agora eu gosto de visitar com os meus filhos e a minha família. Essa é a lenda do Capão da Onça. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau pra contadora e até a próxima!